Olá, Olá, Henrique. Boa muito boa noite. noite. Com a falha de ajuste aí. Ele sempre nasce mostrando o reverso da medalha aqui. Acontece, muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a Como é que você. vamos testando aqui os áudios, imagem, tá me vendo e me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Vou até baixar um pouquinho, porque o meu tá meio alto aqui. Pera aí. O seu tá baixinho para mim. Tá baixinho? É, o seu tá um pouco baixo, sua voz. Pera aí, deixa eu ver se eu pus o microfone no suporte. Talvez eu tenha posto o... Veja se melhorou. Tá um pouco baixo ainda, mas tá dando para ouvir. Pera aí, eu vou pegar o fone de ouvido. Um segundo. Beleza. Enquanto isso, deixa eu dar um alô, pessoal. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Pessoal que está em casa aí nos assistindo, dá um feedback aí, como é que tá o áudio, imagem. Estão ouvindo, vendo bem? Então nós vamos fazendo o ajuste aqui. Veja aí se melhorou. Ah, melhorou, agora melhorou. Beleza, excelente. Beleza, vamos lá então. Primeiro, boa noite, Mário. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer ter você aqui dividindo a tela, nossos bate-papos. Boa noite, Henrique. É sempre um prazer estar batendo papo com você também. Parece que a gente já se conhece assim de longa data, essa altura, né? Pois E, é. bom, para quem estiver entrando aí e não me conhecer, Mário Jorge, sempre trazendo as ideias de My Big Tom Campbell e da minha própria experiência, para que seja contribuição para as pessoas, né? Então, os nossos bate-papos sempre, pelo menos para nós, são interessantes. Espero que sejam de contribuição para todos também. Essa é a proposta, né, Mário? Também aqui é um prazer enorme estar com você. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta em HQI, né, homeostase quântica informacional. E há algum tempo, né, Mário, viemos aí trocando algumas ideias aqui online, alguns encontros, e o assunto foi rendendo, né, Mário? O pessoal tem dado um feedback muito legal, e aí é sempre um prazer estar aqui, né, tendo essa troca aqui, batendo um papo com vocês, né? Sempre aprendo muito, né? E espero contribuir e repassar as informações aqui de acordo com o meu trabalho também que eu venho desenvolvendo com a HQI, homeostase quântica informacional, e um pouquinho das outras pesquisas, né, que a gente vem fazendo aí. Opa, o pessoal falou que o meu tá com eco, meu som. Como é que tá aí, pessoal? Você também tá dando retorno aí, Mário? Como é que... Olha, depois que eu pus o fone, ele parece estar um pouquinho dentro da caixa, mas nada demais que eu perceba assim. Deixa eu ver, pessoal, dá um ok e ver se o eco tá atrapalhando. Eu também estou escutando um pouquinho do eco da minha voz aqui a hora que eu falo, mas está bem baixinho. Veja aí, pessoal, se o outro fone não está aqui. Deixa eu ver se... Ah, não está aqui. Deixa eu testar com o fone também para ver se... Tá bom, porque daqui não pode ser, porque agora eu estou com fone de ouvido e ele tirou o seu som de viva voz aqui, né? Então, Ah, daqui não tá. é, com certeza. Deixa eu colocar o meu aqui para ver se... O fone para ver se melhora. Vocês dão feedback. E agora? Eu acho que melhorou um pouco. Eu não sei se, Melhorou? para mim, não, ficou mais claro um pouco, parece. Ah, beleza. Pessoal, nós estamos acompanhando aqui o chat aqui. Se não tiver legal, vocês vão dando feedback para nós aí que nós vamos ajustando. Como diz o Silvio Santos, né, ao vivo, como é que é? Fazer uma brincadeira na TV ao vivo, não sei se era ele ou o Silvio Santos. É, Beleza.
Tinha o Faustão que dizia, quem sabe faz ao vivo. Pois é, rapaz. Depois da pandemia tive que aprender a mexer no digital, mas agora, de vez em quando, nós vamos apanhando um pouquinho, mas vai. Beleza, então vamos lá, vamos dar sequência então ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar, né, Mário? Possibilidades e probabilidades. É assim, é um assunto fundamental, né? Ele sempre tem mais a expandir, porque se trata da nossa realidade, né? A nossa realidade, pelo lado da física digital e da consciência na qual se baseia o Tom, né? Ele é constituído Isso aqui é um fast track, né? A gente está experimentando aqui uma escola, um laboratório virtual para a evolução da consciência, e isso aqui seria uma pista rápida para a evolução da consciência, né? Então é engraçado, parece que a gente tem corpo, parece que é um mundo material, mas ele seria voltado para evolução e expansão da consciência, que é o que nós realmente somos e que experimentamos aqui através do avatar. E do que esse mundo é constituído, né? Do que essa realidade é constituída? Ela é constituída de um teatro, né? De interações, né? Por assim dizer, ou pode chamar de um filme, ou como queira, mas aonde cada um de nós pilota aí o seu personagem, né? O seu avatar, né? Se quiser chamar assim também, em uma realidade interativa, né? Você vê que a gente interage com os outros o tempo todo, seja diretamente, seja através de meios eletrônicos, como nós estamos aqui agora, mas assim, você não vive nesta vida sem um grau maior de interação com os outros. É muito raro alguém que consiga ter uma vida isolada, e assim, se tem uma vida isolada porque buscou isso, tudo bem, cada um faz a sua escolha, mas a probabilidade é que ele esteja perdendo o melhor da oportunidade, que é a interação com os outros, porque não é escondido na caverna que ninguém vai aprender sobre amor, né? Que essa evolução aqui é na direção do amor, também outra constatação do Tom, né? Do amor, da baixa entropia, do cuidado com o outro, e nessa direção a gente só vai poder se desenvolver em termos de amor, interagindo com os outros, né? E os outros representam um desafio para nós, porque a gente às vezes mal entende a nós mesmos e muito menos entende ao outro. Mas e outra coisa curiosa é o seguinte: apesar de ser uma realidade com interação, né, com possibilidades e probabilidades, ela sempre trata dessa interação com o outro. A busca, o que nós vamos crescer é em autoconhecimento, né? Em limpar as nossas crenças, os nossos traumas, e deixar o caminho livre para a gente poder exercer esse amor que lá no fundo tem um potencial enorme, e ele é pelo outro, mas a limpeza, a questão é pelo autoconhecimento, porque pelo autoconhecimento a gente vai descobrir quais são as nossas dificuldades, as nossas barreiras, e vamos limpar isso. Mas a realidade é interativa, porque quando a gente interage com os outros, a gente se vê no espelho do outro, por um lado, e também tem nossos botões cutucados, né? Essas dificuldades internas todas que a gente tem, o outro vai cutucando, eventualmente se conhece a gente muito bem, às vezes de propósito, e na maioria dos casos, inadvertidamente, porque nem sabe que os botões estão lá e acaba apertando, incomodando, né? Então, todas essas situações de relacionamento de qualquer tipo com o outro que a gente tem para resolver são para nos ajudar no autoconhecimento, a nos limpar. E elas geram, né, a interação, a gente sabe, você acorda de manhã, está com a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais em casa, né, sai do prédio, tem o pessoal na portaria, vai na padaria comprar pão, tem o pessoal do balcão, o pessoal do caixa, para todo lado que a gente vira, a gente esbarra em seres humanos, em consciências interagindo aqui através dos seus avatares. E é nessa hora aí que o Tom costuma dizer que é onde o pneu encontra a estrada, né? Eles têm uma expressão em inglês muito interessante, que é a hora que o pneu encontra a estrada. É a hora que o bicho pega, por assim dizer, né? Porque
a gente não tem aquela habilidade toda, por mais que tenha, né? A gente está em desenvolvimento constante, é um crescimento. E estamos em diversos graus aí de habilidade, e estamos sempre arrumando uns atritos aí para nos ajudar a nos conhecer melhor, e à medida que nos conhecemos melhor, limpamos, né? Temos mais capacidade de amor, mais capacidade de lidar com o outro, mas tudo isso se dá com interação, né? Com possibilidades e probabilidades. Possibilidade é diferente, se você fez aí a nossa arte, colocou aqueles dadinhos, né? Porque os dados representam bem essa situação. Nós não vamos falar de jogo aqui, mas não deixa de ser, né? Porque a vida também pode ser encarada como um jogo com as suas regras de funcionamento da realidade, com nossas regras de funcionamento internas nossas, e nesse jogo, o que está acontecendo sempre? Possibilidades e probabilidades. E o dado representa isso muito bem, porque ele tem 6 possibilidades diferentes, cada vez que você atira ele, pode sair de números de 1 a 6, isso representa as possibilidades, é o que pode acontecer. Então não tem perigo de sair um 44, um 55, não. Com um dado só, vai sair de 1 a 6. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um sexto tem 6 possibilidades, e como ele é quadradinho perfeito, tem chance iguais de cair cada um dos lados. Então, as probabilidades são de 1/6, né? Ou 1/6 para cada lado, para cada número. Então, possibilidade são as alternativas possíveis, os números que estão no dado. E probabilidade é qual que é a chance de cair cada um deles. Então, se jogar dezenas, centenas, milhares de vezes, no final vai provavelmente cair a mesma quantidade de 1s, de 2, de 3, de 4, 5 e de 6. Mas é interessante porque a gente entende possibilidades e probabilidades. Em My Big Toe, ele mostra que nossa realidade é constituída acima por essas constantes alternativas que a gente se encontra, né? Depois a gente pode discutir com mais profundidade como é que a gente chega nas atuais, mas a gente tem aqui, a cada momento, uma série de escolhas possíveis, que são as possibilidades. E tem mais probabilidade de escolher uma coisa ou outra em função da pessoa que cada um de nós é. Cada pessoa, diferente do dado, né? Diante das possibilidades de escolha que tem, ela vai ter maior ou menor probabilidade de escolher um caminho ou outro em função da sua vivência, do seu aprendizado ou do seu desaprendizado, né? Mas dos seus bloqueios, dos seus traumas, das suas dificuldades. Então, ela vai ver menos ou mais escolhas e vai ter mais chance de escolher uma coisa ou outra. Então, é daí que vem essa questão da possibilidade e da probabilidade, de forma bem resumida, é isso aí. E é um tema interessante, né? Por isso que nos nossos bate-papos nós resolvemos trazer esse assunto aqui para uma live especial, né? Nós já chegamos a mencionar, citar esses temas aqui em outras lives, já fica aí até de dica para o pessoal, né, que não acompanhou ainda, está tudo salvo lá no nosso perfil, sobre destino, sobre escolhas, né, sobre livre-arbítrio. Então, todos esses temas dá gancho na questão das possibilidades e das probabilidades, porque nós estamos falando de possíveis realidades que iremos vivenciar. Você trouxe um exemplo aí sensacional da questão do dado, né, para poder entendermos. E agora nós vamos trazer o quê? Trazer isso tudo para a nossa vida prática, né? Como que se aplica tudo isso? Então, uma vez entendendo esses conceitos, agora trazendo para a nossa vida prática, e quais são as nossas possibilidades? Né? O que passa até ela se concretizar em uma probabilidade material? Então, a física quântica ela veio demonstrando, né, que nós vivemos num universo aí de infinitas possibilidades, diferente, como você demonstrou, das probabilidades. E vai ter muitas variáveis até que essas infinitas possibilidades que existem teoricamente, né, para que na prática ela se materializa na nossa vida prática. E até isso se sair lá da informação, da pura informação primordial do universo até a nossa realidade material, que tem vários pontos aí importantes. E quanto mais compreendemos esses pontos, né, as regras do jogo, mais nós conseguimos vivenciar realidades de forma consciente, né? Saímos aí do acaso, dessa questão de
do castigo cósmico, né, da punição divina. Nós passamos a criar uma realidade de forma consciente quando começamos a entender essas regras do jogo. E é importante entendermos que essas regras, nós temos regras pessoais, né, de como que funciona esse nosso avatar, o nosso corpo, a nossa máquina biológica, né, ser humano, e também as regras de como que funciona o universo, o meio que estamos inseridos. Então, quando nós compreendemos tudo isso, começamos a entender essas possibilidades e como que elas viram essa probabilidade e logo, como consequência, uma realidade material. É interessante esses pontos que você tocou, porque, assim, ao longo do tempo, essas possibilidades são infinitas. Mas a cada momento, elas são limitadas a uma determinada quantidade, né? E como é que a gente chega nessa quantidade limitada que está agora? Isso é importante entender, porque, assim, você entendendo como a coisa funciona, como você disse, fica mais fácil de você conviver e lidar com aquilo, né? E ninguém consegue ter êxito em jogar um jogo se não entende as regras. Eu, por exemplo, não posso jogar xadrez. Xadrez nunca foi um jogo que me atraiu e eu não sei jogar, né? Eu sei malemar alguns movimentos aí das pedras, mas olha lá, né? Então, assim, como é que eu vou jogar xadrez? Eu vou levar o chumbo, toda vez que eu entrar num jogo de xadrez, eu levo chumbo, né? Então, não entender do funcionamento, né, a única vantagem que tem para entender do funcionamento é sua. Para mim, é minha, de entender do jogo. Para você, é sua. Cada um que busca entender vai ter as vantagens de compreender melhor o que está se passando, né? É para benefício pessoal, individual, né? A gente está aqui compartilhando, porque acreditamos, né, que isso possa ser útil para você. Aliás, por isso que o Tom fez o livro, né, fez os livros, e por isso que eu me apaixonei pela compreensão que eu tive com os livros dele, e por isso que eu passei a trazer essa informação para fora, por assim dizer, porque são úteis, né? Então, não é com a intenção de manipular ninguém, é que permitir que cada pessoa tenha melhores possibilidades de fazer escolhas, entendendo melhor qual é o jogo, né? E é por aí, né? Tem um material muito vasto para cobrir, mas aí eu estava falando, perdão, de como é que chegamos aqui, né? E por que essas possibilidades, no momento, elas são limitadas? Elas são infinitas no médio e no longo prazo, mas elas são finitas na situação imediata. Por quê? Toda situação imediata, ela foi construída do passado até aqui, né? Sabe-se lá Deus de quando, né? Você pode dizer que, se você não acredita na possibilidade de várias vidas sequenciais, você vai dizer que é desde que você nasceu. Então, eu, por exemplo, estou há 60 anos construindo um caminho, e hoje eu estou aqui, batendo esse papo, eu tenho algumas opções na minha frente, né? E todas as escolhas que eu fiz foi que me trouxeram até aqui. Você vai andando no caminho, escolhe um ramo, outro ramo, né? E aí você chega onde você está. Onde você está agora, você pode ter 2, 3, 10 opções. Por que você só tem isso agora? Essas aí? Porque foi onde as escolhas anteriores te trouxeram. Você foi tomando elas em sequência durante toda uma vida, e talvez durante muitas vidas, e agora está aqui, né? Agora, você daqui para frente, a partir das que você percebe, você pode alterar e fazer as suas escolhas e mudar as disponibilidades de escolhas futuras, né? No momento seguinte, no outro, daqui 1 ano, daqui 10, né? Isso pode ser mudado, mas as que estão aqui agora, elas não são quaisquer, né? Neste momento eu tenho aquelas que a minha vida pregressa me trouxe pelo caminho e me disponibilizou. E além disso, tem outro limitante, porque em função dos meus traumas, das minhas dificuldades, das minhas crenças, dos meus filtros, do meu ego, do meu medo, isso tudo me limita a visão. Eu não enxergo todas as possibilidades que estão na minha frente. Eu enxergo apenas aquelas que as minhas limitações pessoais me permitem, né? Então, dentro disso, além de eu ter não sei quantas opções agora, eu só vejo uma parte delas por conta das minhas limitações. Por exemplo, tudo aquilo que eu acho impossível, para mim é impossível. Então, mesmo que esteja na minha frente, eu nem vou ver,
ou nem vou tentar. Porque se eu acho impossível, para mim é impossível, não existe essa opção, né? Então, por isso que eu digo que as nossas crenças, elas são poderosos limitantes e bloqueadores, né? Os nossos traumas, as nossas crenças, assim por diante. Quanto mais eu conheço de mim mesmo e das regras do jogo, mais aberto eu fico, mais opções eu percebo e mais liberdade de escolha eu tenho. E um outro fator limitante, só para encerrar esse bloquinho aí, é a interação com os outros, porque esse é um mundo interativo, né? Eu estou interagindo com os outros, foi assim que a gente começou a explicação. Então, nesse mundo aqui, não acontece só o que eu escolho e as consequências do que eu escolho, ou só o que eu quero e o que eu vou atrás, e o que eu insisto e o que eu visualizo. Não, nós estamos convivendo com dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas, algumas mais próximas, com mais impacto direto, outras mais distantes, e que estão fazendo escolhas e que estão impactando a nós também. Então, por exemplo, um casal, né? Uma das pessoas do casal, qualquer escolha ou caminho que ela faz, impacta fortemente a do companheiro, ok? A dos pais impactam os filhos, a dos filhos impactam os pais, às vezes impactam os vizinhos, né? Às vezes impactam o país, né? Existem vários tipos de escolha, né? Então, e a gente não está sozinho aqui. Então, além da nossa influência direta, existe o impacto das escolhas dos outros. É uma realidade interativa. E toda interação com os outros, com as nossas escolhas e com a dos outros, gera oportunidades de autoaprendizado, de autoconhecimento, de descoberta e de evolução. Sempre tem algo a aprender, porque é uma escola, né? Então, toda essa interação aí gera o quê? Fatos que são oportunidades de extrair aprendizados. Cada caminho que eu escolho com a minha intenção de ser, eu entro nele, faço a escolha e ele vai ter desdobramentos e consequências. Então, esse é mais ou menos um pouco do mecanismo. O mecanismo é vasto, ele é simples, se você olha na base, mas como a gente interage numa quantidade muito grande de outras pessoas, né, ele se complica e tem o tempo, né? Coisas antigas resultando agora, coisas agora resultando no futuro. Então, tem impactos diretos pelas escolhas, né, dos caminhos que eu enxergo, e tem impactos indiretos, né, da nossa intenção em acontecimentos futuros, também existe, né? Então, todas essas coisas estão interagindo, aí o cenário fica complexo. Exatamente. E é justamente entender essa complexibilidade, né, Mário? Nós vamos buscando esses bate-papos para poder entendermos essas regras do jogo e aí até a sintonia, né, do nosso trabalho e com de outros profissionais aí que até contribuem também. A gente tem outros bate-papos aqui também que sempre vem buscando agregar, né? Então tá aí essa sintonia, né? Essa questão do autoconhecimento, né, de entendermos essas regras do jogo e essas regras pessoais, muitas das vezes a gente vai precisar fazer um ajuste, uma formatação, né, que aí é onde é que entra também um pouco aí do meu trabalho, né, que a HQI é o quê? É uma ferramenta que vai permitir fazer esse ajuste, né, justamente nesses padrões pessoais, que também vão influenciar nas consequências. E aí é onde que nós entramos, trazer alguns pontos aqui para trazer para a discussão, justamente para essa complexibilidade, né, que você abordou aí, são várias questões. Uma delas é o quê? São várias, né? Vou trazer algumas aqui importantes. Uma das regras universais é a lei de causa e efeito. Então, nós vivemos num universo de causa e efeito. Aquilo que nós fazemos, ou muitas das vezes deixamos de fazer, existe uma consequência. E essa consequência é a lei de causa e efeito, ação e reação sendo aplicada. Então, não é castigo cósmico, punição divina, né? É a lei de causa e efeito. Então tá, para que essa lei de causa e efeito seja aplicado, primeiro então vai ter que ter uma ação ou uma falta de ação, que vai gerar uma consequência. Essa ação ou falta de ação parte de qual mecanismo internamente? As nossas escolhas, que tem a ver com a nossa intenção também, né, o famoso colapso da função de onda, né, também lá da física quântica. Então são assuntos aqui que vão complementar a questão da escolha. Então a nossa escolha
vai gerar uma ação ou uma falta dela, e a nossa ação ou falta dela vai gerar uma reação, uma consequência que vai exigir novas escolhas, e aí vai sucessivamente, aí os episódios aí da nossa vida, a somatória de tudo isso é a nossa história, a nossa resultante, que caminha para a evolução e o aprendizado. Fazendo esse retrocesso aqui, nós chegamos então na escolha. Se a escolha é o ponto-chave para esse desencadeamento aí de vários eventos e situações e consequências de aplicação da lei de causa e efeito, e de outras também, mas aqui dá assunto para até semana que vem para a gente falar, então buscando trazer aqui de uma forma resumida, as nossas escolhas. E o que parte das nossas escolhas? Esse é um questionamento essencial, né, um dos pontos centrais, para quem deseja criar uma realidade consciente. Porque aquilo que ela vai fazer ou deixar de fazer e aquilo que ela vai colher como consequência dessa aplicação dessa lei universal de causa e efeito, vai passar pelas escolhas. E se as escolhas são inconscientes, a pessoa vai vivenciar uma realidade inconsciente. Só que geralmente dolorida. Dolorida, muitas das vezes. Geralmente dolorida. Exatamente. Porque aí que entra a questão, então, de entendermos o quê? Os nossos mecanismos internos, que são os nossos gatilhos para a tomada de decisões, ou para a falta dela, como eu disse também. É aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Vai passar por dois mecanismos internos que nós temos, que é razão e emoção. A razão é o quê? É a parte lógica, é aquilo que nós racionalizamos, buscamos justificar. E as emoções são as nossas atitudes instintivas, impulsivas, né? Ou baseadas nas emoções ou no nosso mecanismo automático. E essa razão e emoção, nós temos dois níveis de operação. Nós temos a nossa operação local e a nossa operação não local. A não local está no campo da nossa consciência. E a local está ali no nível do nosso cérebro. Quem vai fazer essa parte no nosso cérebro, que é dividido ali em 3 camadas principais, né, que é o neocórtex, o sistema límbico e o reptiliano. O reptiliano é o quê? Aquelas atitudes, então, para instinto de sobrevivência. E o cérebro é a coordenação motora aqui do nosso corpo. Então, muitas atitudes vai ser de luta ou fuga. Vai ser responsável pelo nosso cérebro reptiliano. O nosso límbico é o quê? As nossas emoções. Que vai controlar o quê? As atitudes também instintivas, mas ali de uma forma mais sutil, né? Que é o responsável pelas nossas emoções, aquilo que nós chamamos de tristeza, de raiva, de medo. Tudo é só uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer e imprimir isso em comportamento no corpo. E a parte do nosso neocórtex é o quê? A nossa parte lógica, racional, que é aquilo que nós pensamos, a nossa capacidade de processar informações, vai ser da parte do nosso neocórtex. Então, tudo isso está interagindo de forma consciente ou inconsciente desses mecanismos a nível não local, no nível da nossa consciência, que é onde está armazenado as nossas experiências lá desde a infância, né? Lá desde do início da nossa concepção, da nossa existência. Né? Então, ali vai ficar armazenado esses nossos padrões, seja aqueles reprimidos, seja aqueles conscientes. O nosso cérebro vai fazer uma interação com essas informações na nossa psique e vai imprimir isso em resultado. E é aí que dá a confusão. Por quê? A nossa parte, quero saúde, quero prosperidade, quero um relacionamento beleza, quero passar na faculdade, quero passar no concurso público, quero abrir uma empresa. Isso é o óbvio para muita gente. Né? Só que é o que é processado com a nossa parte racional, que Freud já comparava ali com o iceberg. Representa aproximadamente de 5 a 12% da nossa consciência. O restante está tudo inconsciente, está tudo ali debaixo do tapete, ou muitas das vezes ali reprimido, e muitas das vezes também com vontades distintas perante ao mesmo tema. É ali que nasce, então, o porquê das nossas ações ou das nossas atitudes. Então, uma pessoa com a parte racional quer dinheiro, quer trabalhar, quer um relacionamento bacana, só que o porquê dele talvez é inconsciente, talvez ele não quer trabalhar para ganhar dinheiro, talvez ele quer trabalhar para poder fugir da injeção de saco da esposa dentro de casa. Então o porquê que ele vai desenvolver aquela escolha lá na matéria é outro. O cérebro vai processar
imprimir toda a bioquímica para gerar esse comportamento. Mas se esse porquê inconsciente dele vai fazer ramificações ali de escolhas lá daquelas possibilidades, eu estou trazendo vários temas que agora a gente vai amarrando, né, quando nós começamos a falar no começo. Daquelas infinitas possibilidades ali que existem no campo não local, a nossa consciência vai escolhendo aquela de acordo com a limitação da nossa experiência. E aí entra naquilo que você falou. Tem infinitas possibilidades ali, mas vai fechando o cerco. Vai limitando só daqui até aqui. E isso já começa essa limitação lá na consciência de acordo com as crenças, com os bloqueios, com os traumas, né? Já tem ali. Depois, no nível físico, tem as limitações já da nossa experiência material, né? Com outras regras do jogo que já é condizente com a nossa Matrix, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que quer ser um menino de 5 anos de idade que quer fazer uma escolha de ser um piloto de avião. No nível físico, ele já tem ali um leque de possibilidades, de ramificações, de possibilidades mais prováveis para ele ser um piloto de avião. Se ele vai fazer essa escolha lá com 90 anos, essa possibilidade já se estreitou, porque ali, né, até ele se formar, não sei, tem que ver se o corpo útil dele aqui já vai dar tempo para fazer isso, né, voltar. Então, já tem outras limitações. Isso aqui no físico. Lá na consciência, tem que, na criança de 5 anos, ela não tem bloqueio. Ela não vai dar certo, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou ser um piloto, e ali ela pega um pedaço de papelão e já está voando, ela já está usando a imaginação, a criatividade dela. Beleza. Com 20, com 30 anos, já começa, não, mas se eu for ser piloto, mas talvez meu pai não vai aprovar, porque o pessoal aqui, todo mundo é advogado, mas talvez dá mais valor para o meu irmão que é médico, e agora eu vou ser piloto, e aí como é que eu vou ficar com a minha carência? Ou já vem aquela crença, não é difícil, não vai dar certo, você não tem tempo. Aí já tem os bloqueios lá na consciência, das infinitas possibilidades, já fechou aqui. Então, tudo isso trazendo esse link para a gente começar a ver como é que existem as possibilidades, as probabilidades e quais são os bloqueios, sejam materiais e sejam no nível da consciência. E essa interação que o nosso cérebro vai fazer. Quando nós temos algum bloqueio no nível do cérebro, nós vamos buscar o quê? Algum recurso material, né? Uma pessoa, por exemplo, está com um bloqueio emocional que impede ela de fazer a escolha de trabalhar. Por exemplo, vamos supor que ela está com uma depressão. Ela está com uma tristeza, está com uma baixa de dopamina, de serotonina, está com alto nível de cortisol. Então tem uma bioquímica no cérebro dela impedindo ela de fazer esse movimento. Pode fazer um ajuste ali, tomar um remédio, né? Vai fazer algum movimento ali para inibir isso. Ou injetar algum hormônio sintético, ou alguma outra, né, um medicamento que vai gerar um ânimo nela ali para poder desenvolver essa escolha de ir trabalhar. Estou trazendo aqui alguns exemplos meio loucos aqui, mas só para a gente desenhar. E na consciência dela? A gente entende que, por isso que eu trouxe esses dois paralelos da consciência e do cérebro, para a gente entender que são níveis diferentes e formas diferentes de trabalhar. No nível da consciência, o que pode ter desencadeado essa depressão na consciência? Quais são os episódios que ela vivenciou e ela armazenou ali bloqueios, sejam mentais e emocionais, que impede ela de fazer uma escolha, né, de ir trabalhar ou não ir trabalhar. Entende? Não estou falando que ninguém vai trabalhar por causa da depressão, tá, gente? Estou aqui só trazendo um movimento para ilustrar, um exemplo para ilustrar. Existem muitas variáveis, tá, no individual de cada um. Mas aqui só para a gente entender que essa escolha de fazer ou deixar de fazer vai passar por esses movimentos de razão e emoção. E essa razão e emoção tem operações locais no nível do cérebro e no nível da consciência. Vou trazer um outro exemplo aqui para ilustrar. Uma pessoa que quer fazer uma escolha num relacionamento, né? Adoro trazer aqui, o pessoal sempre pergunta aqui exemplos sobre relacionamento, as famosas tranqueiras lá que eu coloco. A pessoa quer o Príncipe Encantado que ela assistiu nos desenhos da Disney desde a infância. Só que ela só faz escolhas que conduzem àquela tranqueira que vai lá gerar tristeza, rejeição, desaprovação, carência e todos aqueles bloqueios, aqueles traumas, né? Com a parte lógica, é lógico que ela quer. Aí nós entramos naquela questão lá do exemplo do Freud. Quer com de 5% a 12%. Só que o que está contribuindo para as escolhas é o 100%. E o que tem ali no 100%? Crença de que homem não presta, de que tem dedo podre, as rejeições do pai, a carência da mãe, as tristezas das tranqueirinhas lá desde a primeira paquerinha lá da escola.
Isso tudo vai somando e contribuindo para as escolhas dela, para aquilo que ela vai fazer ou deixar de fazer, que vai conduzir ela para aquela probabilidade na matéria. Mário? Não, eu queria comentar o seguinte, né? É que às vezes você está aprofundando isso com olhos de um especialista que estuda esse negócio, que mexe, que ajuda as pessoas, mas assim, às vezes do ponto de vista da pessoa, isso pode ficar um pouco complexo, né, e assustador, porque, né, você está fazendo várias associações com vários níveis. Mas assim, eu assim, acho que sempre talvez tenha um jeito mais simples de falar as coisas, pelo menos para o entendimento básico, que a gente estava comentando naquela linha do... O ser, o que é o ser? O ser é o que você é a consciência. Né? Agora, a gente está inconsciente do que somos e estamos achando que somos o personagem, que somos o corpo, que somos o cérebro, que somos nossos sentimentos, nossas sensações, né? E está identificado com tudo isso, tem essas crenças, tem esses bloqueios, tem esses traumas, e construiu esse personagem em cima disso tudo e está levando uma vida, em grande parte, inconsciente. Né? No final, você tem que procurar descobrir, né, se quiser, na prática, ter uma qualidade de vida melhor, ou como se limpar de muitas dessas tranqueiras que você adicionou. Né? Aí você fala, como você disse, quando você chega, né, você quando chega aqui como consciência e nasce no personagem, você não lembra de fatos históricos de vidas anteriores. Mas você veio com a sua qualidade de ser, seja uma boa qualidade ou uma má qualidade. Depende do que você andou fazendo, né? Então você pode ter desenvolvido muitos traumas e problemas, ou você pode ter desenvolvido muitas soluções, e conclusão, você somou uma qualidade. Aí você entra aqui, zerado do ponto de vista de memória, começa a aprender as coisas com a família, com os pais, e vai captando. Na mais tenra idade, somos como esponjas, estamos aceitando tudo sem critério, porque não temos critério, né? A gente pode ter esse critério a gente tem essa qualidade de ser, mas não articula, está aprendendo. E aceita muita coisa. Então tem aquela fase mais tenra, onde muitos traumas são captados ali, às vezes, né? Que são mais drásticos, e o restante da infância, da adolescência, e aí começamos a ter a opção de exercer alguma da nossa própria vontade, fazer algum julgamento próprio, e fazer novas escolhas, que vão poder classificar de melhores ou piores, né? E eventualmente adquirir outras dificuldades, outros traumas, ou encontrar soluções e caminhos. Mas o que você pode fazer a partir do momento em que você tem essa habilidade hoje, como adulto, né, de poder escolher, você pode ir atrás de se limpar, de buscar meios, suporte, ajuda, metodologias, para buscar limpar. Por quê? O que acontece? O que o Tom costuma explicar, né, nos mecanismos porque ele simplifica. Você é o ser, é a consciência que é. E você está aí com essas identificações todas dessas crenças, desse negócio todo. E o que ele fala? Nós, na nossa ignorância de como as coisas funcionam, a gente fica com medo dos vários desconhecidos. Em geral, associado com medo do desconhecido maior, que é a morte, e você tenta criar histórias para você mesmo, ou aceita as histórias dos outros, e vai enterrando aquilo para acalmar o medo que você sente em cada situação. E isso gera aquela construção, que é esse personagem que vive aí de forma automatizada e inconsciente, pela somatória, em maior ou menor grau, né? Ninguém está 100% inconsciente e dificilmente 100% consciente. Mas está em maior ou menor grau naquela situação e está ali aceitando coisas que estão lá dentro, você nem sabe, que estão gerenciando esse automático seu por essa identificação com esse conjunto de temas aí. E toda vez que alguém cutuca ou fala alguma coisa, incomoda, ou você passa por uma situação
tem uma dificuldade, aquilo vem à tona, causa dor, causa estresse, causa reações automáticas, que são estas coisas que você também está comentando aí. E estas coisas te limitam, te impedem de fazer escolhas, né? E às vezes te automatizam reações, porque você nem sabe por quê, mas alguém cutuca e você reage, então você não escolhe, aí você por ter construído isso aí, essa situação para você, você faz escolhas no automático, incomodado por esses pontos doloridos que são tocados, essas escolhas, dificilmente elas são positivas para você, salvo acidente, porque se elas são inconscientes, automáticas, e aí você vai ter que arcar com as consequências, porque uma das coisas que a gente existe aqui das regras do jogo você escolhe, seja lá como for. Depois que você escolheu, a consequência, né, é a ação e reação, lá que você falou, a causa e efeito, né? Causa e efeito. Você, seja lá de como você fez a escolha, no final você tem que segurar o rojão das consequências e lidar com elas, né? E é claro que você fica limitado, você tem muito menos liberdade, porque você não tem liberdade de ação porque reage no automático, né? Não tem mais possibilidades porque não enxerga aquelas possibilidades que não estão de acordo com aquele seu conjunto de crenças e traumas. Então você nem enxerga aquilo como possibilidade, então jamais vai poder escolher coisas que estão disponíveis, mas você nem percebe como escolhas. Então é vantajoso, né, você trabalhar e uma das coisas que o Tom fala, um dos métodos, né, o Henrique tem outros métodos aí para oferecer, mas é você pesquisar a você mesmo. Se você não está numa situação extremamente emergencial, você pode se observar. E toda vez que você tem um sentimento desagradável, fica irritado, fica estressado, é porque alguma dessas crenças, onde no fundo tem algum medo, ela está sendo incomodada. E aí você vai cavocando ali e fala, não, mas por que aquilo me incomodou? Não, por causa disso, por causa daquilo. Mas por que isso e aquilo? Ah, por causa desse e do outro. E por que este e o outro? Você cavoca até achar o que é o medo que está lá embaixo. Em geral, é um medo antigo, onde para você ele parecia gigante, mas ficou enterrado, cresceu, incomoda, e hoje talvez nem seja uma coisa tão terrível assim para você, mas que na época parecia. E aí você encara de frente, digere aquilo e aos poucos vai se limpando. Aí você não precisa mais daquela crença para encobrir aquele medo. E aí você pode ir um caso por vez. Começa por incômodos menores, vai procurando incômodos maiores. E se chega em alguma coisa que tem dificuldade de lidar sozinho, procura ajuda, né? Eventualmente, se a coisa é muito grave, pode, como você citou, buscar medicação, alguma coisa para dar uma folga emergencial enquanto você trabalha nessa limpeza, né? Mas é uma coisa interessante de fazer. Não sei se desse ponto de vista ajuda, mas espero que tenha ajudado também, porque é uma outra forma de ver, né? Porque assim, eu tento ver de uma forma única. Você é consciência. E como consciência você vai construindo todas essas tranqueiras aí e vai ficando empilhado, enterrado lá embaixo, né? E às vezes, eu não sei se isso ajuda ou simplifica. Para mim, simplifica. Eu tento passar da forma que para mim facilita. Não sei. Ajuda demais, e você trouxe à tona aí um tema muito bacana que dá um gancho também para a gente fazer algumas reflexões aqui, né? Que isso que você trouxe aí é sensacional. Que essa questão que muitas pessoas também veem essa questão de autoconhecimento, de olhar para dentro, como uma questão só para profissional, ou uma questão muito complexa. Gente, não precisa de você ser um especialista para poder resolver as suas questões pessoais, né? Essa questão de uma questão mais aprofundada vai deixar lá para a mão do profissional, sim. Mas isso não te impede de olhar para dentro e resolver as questões pessoais, até porque vai passar tudo sobre você. Porque a nossa experiência é uma história sobre nós mesmos. A experiência individual de cada um de nós. Isso que o Mário tocou no assunto aqui é um tema muito importante, porque muitas pessoas deixam de dar o primeiro passo justamente por achar que é complexo demais, que é só para terapeuta, ou só para o especialista, ou só para o médico, ou só para... Não é, né? Um exemplo disso é um carro mesmo para você dirigir. Você não precisa ser um mecânico para dirigir um carro.
Não precisa ser um especialista em mecânica para dirigir. Mas você também precisa saber pelo menos o mínimo, o básico possível para dirigir um carro. O mínimo dali possível das leis básicas de trânsito, do funcionamento do veículo, né, que hora que precisa completar a água do radiador, se a luz do painel piscou, que tipo de problema que pode ser. Então você não precisa ser um especialista, mas o mínimo possível que você souber já vai te ajudar. Se o carro der um problema na estrada, se você vê que o farol não está acendendo, você não vai olhar no pneu. Você vai dar uma olhada no fusível. Você já sabe que farol é parte elétrica. Você não precisa ser o especialista. Se chegar a tal ponto, aí você vai ter que chamar o especialista. Mas o básico ali para você saber, você já vai saber de onde olhar. Então, por isso, só que o nosso corpo físico, essa máquina biológica, a gente não tem um manual e não tem um aprendizado, um preparo disso de berço. Né? Vai ter que buscar depois conhecimentos específicos, depois ou quando o bicho está pegando, ou quando vai buscar com autoconhecimento. Então, por isso que eu trouxe essa questão de entendermos pelo menos esse ponto de local e não local, para se a gente tiver algum problema, para saber pelo menos aonde mexer. Porque senão entramos no exemplo aqui do pneu, né, do carro. Deu um problema no farol, a pessoa vai procurar lá no pneu para ver o que é. A mesma coisa somos nós. Talvez a pessoa está querendo um resultado diferente, só que o problema dela está lá no nível da consciência dela. Ela talvez vai ter que checar o sistema de crença, questionar o porquê que está fazendo essas escolhas, o que ela acredita que está contrário a essa realidade, que tipo de emoções já está ali saturada na consciência dela, que está influenciando na tomada de decisão dela. Porque se a pessoa não entende esse básico possível, que ela tem uma consciência, que ali tem crenças, tem condicionamento, emoções do passado influenciam, ela vai vivenciar uma realidade, por exemplo, igual eu trouxe o exemplo, parece absurdo, né? A pessoa está com um problema no farol e vai olhar no pneu. Né? Parece um absurdo, só que na nossa vida prática a gente faz isso, na prática, com as nossas escolhas. A pessoa vivencia inúmeras escolhas, vou trazer aqui o exemplo do relacionamento afetivo, e aí ela vai buscar soluções talvez materiais, onde não tem um problema. Então ela está com um problema de relacionamento, ela troca de aplicativo, troca de balada, troca de promessa, troca de santo, mas e como é que está o sistema de crença? Como é que está o emocional? Como é que está o acúmulo de carência, de rejeições? Será que ela está buscando um relacionamento para compartilhar uma experiência a dois e ser feliz? Ou alguém para suprir as carências lá de trás? E aí só atrai mais pessoas para rejeitar? Então, quando se entende esses níveis de realidade, esses níveis de consciência e possíveis lugares aonde pode estar o problema, é aonde ela vai estar apta para ou resolver por si só, fazendo essa auto-observação e esse check-up ali, ou talvez buscar uma ajuda para mexer no lugar aonde precisa ser mexido. Né? Por isso aí que você trouxe é um ponto extremamente importante para a gente trazer isso para a nossa realidade. Né? Sair dessa ilusão que eu preciso ser um especialista, eu preciso entender. Não precisa, mas o mínimo possível que conseguimos compreender, maior é o leque de mudarmos aí nossas probabilidades, né, e as nossas possibilidades. Outra coisa interessante é o seguinte, né? Quando você fala a realidade é virtual e o personagem é virtual e o cérebro é virtual, e tudo isso é verdade. Agora, eles têm uma função evoluída dentro deste ambiente virtual, né? Eles cresceram, evoluíram e funcionam de determinadas formas, e a consciência que você interage através desse personagem, né? E está envolvido com essas regras de limitação do personagem. Então, e a gente às vezes tendo determinados problemas, determinados traumas, as coisas elas sempre começam na parte psicológica nossa, na parte dos nossos sentimentos, né, essas coisas todas. Isso vai se juntando, né, e vai vindo você chama de não local, é da consciência. Tudo aquilo que está na consciência é não local. Local é aquilo que parece estar aqui e parece ser material, né, traduzindo aí em miúdos. Agora, em geral, né, a fonte de tudo é a consciência. Seja da fonte, ajudando a gerar esse ambiente, ou seja, a nossa, né, lidando com o personagem, com as interações dele. Mas, assim, tudo que a gente carrega de ruim, de pesado, de incômodo dentro de nós, né, com consciência ou não, né, claro que com consciência é melhor porque você começa a trabalhar, ninguém vai ficar carregando aquilo de graça.
Quanto mais consciência tem, melhor. Mas às vezes está mais ou menos consciente, até está totalmente inconsciente. Mas aquilo tudo que você tem inconsciente, no não local, ele vai se manifestando no físico também, através de problemas, né? Às vezes de dores, né? De reações com essas coisas que você citou do funcionamento do cérebro, elas são consequência do tema da consciência que você é. Né? É que você está já num grau que isso está impactando a questão física e da saúde física. Né? E a solução vai estar sempre, tudo bem, você pode momentaneamente apagar o incêndio com algum remédio, que é do que a gente falou, ou de qualquer outro procedimento mais né, físico, local, mas precisa ir lá fazer alguma limpeza na parte que é da consciência, porque é de lá que a coisa está sendo gerada para incomodar aqui, seja lá de que forma que o incômodo já esteja aparecendo também. Exatamente. Essa aí também é outra reflexão também interessante que dá para a gente fazer na nossa prática, principalmente quem está iniciando nesse processo, né, nesses estudos, quando vê lá tudo a consciência é virtual. Né? Assim, é virtual, então deixa para lá, tanto faz, tanto fez. Né? Acha que por ser virtual é uma coisa que não merece uma atenção ou entra no tanto faz, tanto fez. Não. O fato de ser virtual não quer dizer que não seja real. Real, que eu falo, né, que entra aquela questão, é Maia, assim, Maia é ilusão. Mas não quer dizer que a ilusão não tenha implicações práticas e consequências e não tenha importância. Você pode ter um sonho e ser feliz no sonho com alguma coisa que sonhou? Claro, todo mundo provavelmente já teve um sonho legal. Você pode sofrer em um sonho? Pode sofrer em um sonho. Aquilo te incomoda? Te incomoda. Incomoda tanto que quando você acorda, você fica aliviado. E assim, pode ser até um pesadelo, pode ser uma baita desgraça, né? E aquilo te incomodar muito. Então, enquanto você está lá, aquilo é real para você, tão real que quando você acredita, você fica aliviado de perceber que não é. Né? Por quê? Porque você acha que aqui é o real. Só que daqui para lá não tem diferença alguma. Né? Tudo que você experimenta, enquanto você experimenta, parece real para você, então para você é real, porque a experiência é real. Não importa como ela é gerada. O que nós estamos discutindo aqui é que a consciência experimenta essas experiências virtualmente, elas são construídas com informação, não é construída com matéria. No entanto, né, tudo isso impacta para você, porque tudo que você percebe, você vive, gera experiências, gera prazer ou gera traumas, né? Ou qualquer coisa aí no intermédio entre um e outro. Então, tudo que você experimenta é real para você. Essa é a definição de realidade mais básica. E mais, é tão real para você que cada um tem a sua realidade. Por mais que as realidades, no caso desse ambiente externo aqui, se pareçam um pouco, cada um está interpretando do seu próprio jeito, passando pelos seus próprios filtros, tendo sua própria alegria, seu próprio sofrimento, suas próprias limitações. Então, a realidade, não existem duas realidades no mundo para duas pessoas diferentes, não existem duas realidades iguais. Cada um vive na sua. Claro, algumas são um pouco mais parecidas com a do outro, mas como todos somos diferentes, como todos temos vivenciações, traumas e experiências diferentes, e pontos de vista diferentes, filtros diferentes, a gente vivencia cada um dentro da sua própria realidade. Não tem muito... Sim, tudo bem, os mecanismos de funcionamento são parecidos. Agora, as vivências e as conclusões são individuais, né? Exatamente. Porque essa questão da ilusão acaba trazendo muita confusão, né? Uma má interpretação para algumas pessoas. Né? Então, não é que por ser ilusório que não tenha que dar uma importância para isso. E nem tampouco tenha que dar importância demais para algo que é realmente ilusório. Né? Então, por exemplo, o carro. Perfeito. O carro ele é uma ilusão. Né? Ele é uma ilusão. Mas não quer dizer que você não precise dele, talvez, ali. Uma coisa é você estar apegado a ele, e sua vida girar toda em torno desse carro. Nossa, se eu não tiver um carro, eu vou entrar em depressão. Eu não sou ninguém, eu não tenho importância com o meio da família ou com o núcleo social, se eu não tiver um carro. Ou seja, o carro ele é ilusório, ele é uma realidade virtual para a sua consciência, e você aplica isso
essa importância, dessa significância na sua vida, essa ilusão vai te gerar consequências. Agora, não é porque ele é uma ilusão que você vai, então não tem que ter carro porque ela é ilusão. Não, vou ter que andar a pé. Também não. Não, veja, é óbvio que a coisa é assim, a forma, eu sempre procuro dizer, porque assim, quando você fala que é uma ilusão, ou que é uma simulação, né, que é virtual, que é um sonho, que é maia, seja lá por onde você olhe, imediatamente, então não vale nada, não precisa me preocupar com isso. Não, veja, preocupar, você não deveria se preocupar com nada, né? Você tem que estar atento, fazer suas escolhas, aproveitar o melhor possível as suas experiências e pronto. Preocupar não vai resolver nada. Então, agora, não quer dizer que aquilo não seja verdadeiro, né? Verdadeiro é o que cada um de nós experimenta através dos próprios filtros. A sua verdade se amplia à medida que você está mais consciente e mais liberado das suas próprias barreiras. Então você percebe mais opções, sua vida pode ser mais rica, mais saudável, né? Quanto mais você expande, quanto mais abertura você dá para isso. Agora, o lado positivo é justamente esse que você disse. Tanto é real quanto não é real. As duas coisas são positivas. Então, assim, para você, consciência, o ser que você realmente é, e não o personagem que você pensa que é, a coisa não é tão pesada, não é material, né? Então, mesmo que no fim você caia e quebre o pescoço, nada aconteceu com a consciência que você é. Essa consciência que você é segue experimentando, vai ter outras oportunidades de experiência e ela não sofreu danos físicos. O avatar, pelas regras do jogo, pode sofrer danos físicos e ter uma perda, né? Parcial ou total, né? Pode dar PT, né? Perda total. Aí, mas isso... então, deixa as coisas um pouco mais leves, né? Porque o que é suposto acontecer quando a pessoa morre? É igual ela acordar de um sonho. Você estava vivo lá dentro de um sonho, era um personagem, não era nem você mesmo necessariamente, ou era, e aí o sonho acaba, é como se você tivesse morrido para o sonho, você morreu. Para aquele personagem do sonho, você morreu. Só que o que aconteceu? Não morreu. Morreu é um sinônimo de interrupção da história, né, que você estava experimentando. Agora você volta para estar aqui. E o dia que acontecer de você ter a perda total aqui, você vai acordar como de um sonho, exatamente assim, né? Quanto mais consciente você estiver das situações, do que você realmente é, mais claro vai ficar para você, e você vai perceber que isso foi um sonho, né? Isso foi uma realidade virtual, uma experiência que você passou, que você levou os aprendizados que levou, as dores que levou, as alegrias que levou, né? O que você cresceu como qualidade de ser. Não vai levar o carro, não vai levar roupa, não vai levar nada disso. Mas o carro aqui é muito útil, né? Nesta realidade virtual, como ela tem as regras bem contínuas, bem definidinhas, é possível criar coisas aparentemente técnicas que solucionam os problemas daquilo que é aparentemente material. Do mesmo jeito que eu tenho um remédio para me curar de, eventualmente, um tema de saúde, ou me ajudar um pouco, né, algum paliativo, o carro, por exemplo, eu vou visitar minha mãe, ela mora em Santos, 80 quilômetros de distância, é muito melhor eu ir de carro ou de ônibus até lá, do que ter que andar a pé, na verdade. Eu conseguiria visitar ela com a mesma frequência que consigo. Então, as coisas aqui são reais para mim, né? E, enquanto eu estiver aqui dentro, são reais, funcionam, a experiência é válida, eu tenho oportunidades de crescer, de interagir, né, de aprender mais de autoconhecimento e levar uma carga de qualidade melhor para experimentar outras experiências mais sutis, né, de outros desafios que eu venha a me propor, né, em conjunto com a fonte, seja lá como for, mas a realidade é individual, pessoal, é virtual, é maia e é real, porque eu estou experimentando ela. Estou extraindo, eu tenho a oportunidade real de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, né, de expansão da consciência. É o que estamos fazendo aqui. A consciência não vem aqui para mais nada, porque
daqui ela não leva a nada. É a mesma coisa que eu planejar, olha, eu quero muito sonhar com alguma coisa, seria tão legal experimentar isso. Aí você vai lá, sonha, de repente você mentalizou com força, conseguiu, sonhou, experimentou alguma coisa, e quando acabou o sonho, volta para cá, e que legal, consegui sonhar isso, consegui sonhar aquilo. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas eu já consegui, por exemplo, sonhar com voar, né? Voar é uma coisa muito legal. Você voar sem peso, né? É uma coisa muito, muito gostosa. Então, assim, é uma coisa possível de fazer, e o sonho, aí no caso, ele não é muito diferente da realidade, né? Enquanto a gente está lá, ela é real. Enquanto a gente está aqui, ela é real. Tudo que a gente experimentar é real. Inclusive os traumas, né? Para nós eles são reais, mas eles têm a possibilidade de ser dissolvidos, porque na verdade são todas construções mentais, né? São informação. Exatamente. Isso é maravilhoso compreender tudo isso. Tem um outro tema, Mário, que eu gostaria de falar um pouquinho também. A gente deu esse gancho, né, de falar em níveis da realidade, né, do individual, das regras do jogo. Tem um ponto também que eu gostaria que se encaixa também, que eu queria deixar registrado, abordado aqui também nas nossas lives, né, que talvez pode ser útil para as pessoas, que é a questão a dificuldade de colocar o óbvio na prática. A matemática, ela é exata, né? 2 mais 2, aqui no nosso nível, né? 2 mais 2 é 4. Então, se você segue uma fórmula matemática, você vai chegar ao resultado. Se você pega uma receita de bolo, no final, vai ter o bolo. Então, muitas questões que as pessoas buscam resultados práticos passa pelo óbvio, que é só seguir a receitinha. Não é à toa que muitas pessoas têm resultados, né? É o quê? É só seguir a receita do bolo. Temos várias pessoas que já deixaram um material maravilhoso aí. Financeiro mesmo, por exemplo, Napoleão Hill, tem o manual aqui, a Lei do Triunfo, que é um manual prático aqui da prosperidade, né? O T. Harv Eker tem o Segredos da Mente Milionária. De relacionamento, tem várias pessoas que deixaram a receitinha do bolo ali para um relacionamento perfeito. Uma pessoa que vai querer um resultado estético, né, vai na academia ou procura um nutricionista, tem ali a receitinha do bolo. Se você seguir, é prático, né? É o óbvio, se você seguir aquilo ali, vai ter o resultado. A pessoa que quer... Tem algumas que são básicas. Claro que tem uma complexidade um pouco a mais, vou trazer um básico aqui. Financeiro. A pessoa tem que o quê? Arrecadar mais do que gasta e ter a parte da reserva. Seria o óbvio. Não tem como você ter prosperidade financeira se você gasta mais do que recebe, ou se não recebe, é o óbvio, né? A regrinha básica. Se você quer emagrecer, se você consome mais caloria do que você gasta, você vai engordar. O óbvio é o quê? Consumir menos e gastar mais, né? São receitinhas básicas, que é a matemática do universo. O universo é matemático, ele é exato, é ali 2 mais 2. Se você seguiu essa receitinha aqui, receitinha do bolo, tem bolo no final. Seguiu isso aqui, resultado. Por isso que algumas pessoas têm resultado. É aquela que pega ali um coach, um trainer, um personal, um professor em investimento, vai ser, ó, faz isso, investe aqui, para de fazer isso, faz isso, come aqui, tranca a boca ali, faz exercício ali, tal coisa. A pessoa vai ter o resultado. Seguiu o beabá do Napoleão Hill, vai ter resultado. Só que aí que tá. Porque muitas pessoas... O X da questão é a dificuldade em colocar isso na prática. Aí que é a autossabotagem. Que aí é o que impede a pessoa de praticar, muitas das vezes, até o óbvio, né? Então a pessoa quer, entendeu? Aí ela faz um curso lá, aprendeu um monte de coisa no curso, vai na academia, o instrutor falou um monte de coisa para ela, foi na terapia de casal, terapeuta, psicólogo, alguém lá falou um monte de coisa para ela, que se ela seguisse a receitinha ia dar certo. Mas aí ela não faz. Ou começa a fazer por um tempo, começou a aparecer o resultado, uma parte inconsciente surta com o resultado, puxa o freio, puxa o tapete, autossabotagem. Então, boa parte dessa questão
é entender, por isso que eu falei lá também dos aspectos lá do consciente e do inconsciente, na matéria e não local. Por quê? Muitos dos bloqueios vai impedir de colocar o óbvio na prática. Por isso que aí compreender a natureza das escolhas, o porquê das ações, ou o porquê da falta de ações, muitas das vezes vai ajudar a praticar o óbvio, fazer o 2 mais 2, fazer o prático, né? E aí que entramos na questão da autoobservação, dos questionamentos, buscar compreender o porquê dos movimentos. E muitas das vezes você até pode continuar fazendo o mesmo movimento que você faz. O que tem que mudar é o que te motiva ou o que te desmotiva. O que te impede ou o motivo pelo qual você faz. Igual, por exemplo, no relacionamento, né? Até dei um ganchinho aqui. A pessoa pode continuar fazendo o movimento que ela estava fazendo. Trocar o aplicativo, ir na balada, ela pode fazer esse movimento, mas o que talvez ela precisa mudar é o porquê. Você vai na balada para buscar um relacionamento, para encontrar a sua cara metade, ou você vai na balada para buscar alguém para suprir aquela carência, aquela rejeição e aquela desaprovação de infância, para suprir uma lacuna que ficou lá atrás. A pessoa pode continuar saindo todos os dias de manhã para poder trabalhar. Mas qual é o motivo pelo qual ela está trabalhando? Ela trabalha para poder girar essa troca universal, essa contribuição do dar e receber? Ela trabalha para receber o dinheiro, para ter uma remuneração? Ou ela trabalha para buscar os conflitos da confusão em casa, que se ficar em casa a esposa vai ficar enchendo, torrando a paciência? Ou ela trabalha porque alguém exerceu uma pressão? Ou ela trabalha por medo de uma consequência? Por isso que muitas pessoas fazem a mesma coisa, mas têm resultados totalmente diferentes, porque o porquê delas são diferentes. Bom, essa é uma das razões, mas o porquê delas é diferente. Por quê? Porque elas são diferentes. Não existem duas pessoas iguais e, portanto, não existem dois porquê iguais. Existem similaridades. Iguais não existem. Né? E agora, eu acho assim, né, em geral, né, o público que está aí, às vezes, trabalhando conosco, tem a tendência a ser um público mais profundo já, né? Não é um público superficial só, porque tem muita gente que está precisando, e eu não nego essa necessidade, pelo amor de Deus, e nem crucifico isso de forma alguma, isso, mas o cara está precisando resolver a vida financeira dele, cara. Agora, assim, você está desesperado tentando resolver a sua vida financeira, e você não está preocupado com algumas coisas que não te permitem se preocupar talvez com outras mais profundas. O tema é que, né, você pode até ter algum grau de sucesso olhando só um lado, mas assim, ele vai ser sempre parcial, porque como é que você sabe o que é sucesso, para começar para você? Você tem uma definição própria ou você está comprando a definição da mídia? Né? Entenda, tudo que a mídia está falando é para vender alguma coisa para você. E ela não está preocupada com a sua satisfação, ela está preocupada em que você compre dela. Né? Então, assim, começa por aí. Você não sabe, não tem a menor noção de quem é você não é o José, a Maria, o Bernardo, nada disso. Né? Mas você não sabe quem é, não sabe o que veio fazer aqui, não tem a noção do que está fazendo, não tem a noção do que rola aqui, qual é o jogo, né? Não tem noção, né, da trama toda, e aí você acha que quer algumas coisas e você nem sabe o que você é. Então, quem é que quer alguma coisa? É você mesmo ou é esse personagem todo torto, identificado com aquelas traumas, crises, desejos e com as mensagens da mídia? Né? Então, quem que está procurando isso aí? Quem que tem essa necessidade? O que você realmente quer? Então, assim, se você não dá uma vasculhada mais profunda, né? Então, assim, mesmo que você busque a necessidade da sobrevivência, é uma das regras do jogo, para nos manter em movimento e nos forçar na interação de uns com os outros. A gente vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que conversar. Por quê? Regras do jogo, é assim que funciona, entendeu? Então a gente vai ter que sobreviver aqui.
e, por favor, encontre a melhor forma de sobreviver na melhor qualidade que você puder. Não existe crime nisso, não existe, na verdade, crime em nada, né? Existe a lei aqui. A lei funciona ou não, né? Você pode correr risco de infringir a lei ou não e infringir nas penas da lei. Agora, a consciência, ela não tem danos nunca, por nada, né? Então, assim, a consciência está experimentando. O objetivo dela é aprender. E ela cresce, desenvolve valores, e tem coisas que são contra ou não os seus próprios valores que você já desenvolveu. E esse é o teu principal guia. E as leis do ambiente, as leis que estão escritas aí, que você se infringir, você vai infringir penalidades. Alguns respeitam, outros não, né? Agora, você, se não tem esse aprofundamento um pouco maior do que é você, do que você está fazendo aqui, e eu sugiro sempre que você busque em paralelo a qualquer outra coisa, porque quanto mais você descobre de autoconhecimento sobre quem você é, do que você está realmente buscando, mais chance você tem de o que parece ser o personagem estar mais alinhado com o ser que você realmente é, que é quem comanda, né? Que é quem é a intenção usada para fazer as coisas acontecerem, ou para experimentar, ou para escolher, é a do ser. Só que se você está extremamente identificado com o boneco, né, com o veículo, você está desorientado, está defasado, você está olhando numa bússola, mas na verdade sendo puxado para outra. E nunca bate uma coisa com outra, e eventualmente as coisas nunca dão certo, exceto por acidente, porque os acasos também ocorrem, né? Então, essa questão de você estar buscando essa introspecção, de se entender melhor, ela é importante, porque aí você vai dar um valor mais profundo e mais real. Olha, isto é importante para mim porque eu quero me desenvolver nessa área, eu quero ter autoconhecimento, eu quero praticar essa determinada habilidade que eu trouxe comigo, né? Eu quero pôr ela em prática, né? Essas grandes coisas, essas grandes considerações, elas exigem autoconhecimento, exigem limpeza constante para você desenterrar esse ser que você é aqui, na sua juventude principalmente, ou às vezes ao longo de toda a vida, por estar distraído, você enterrou, né? E você vai ter mais domínio, né, da sua vontade, da sua intenção, a intenção, as escolhas, você vai perceber mais, vai ser mais livre, vai ter mais opções, né? E eu acho que isso aí é uma coisa, deixa eu ler aqui uma coisa, cada um tem o seu pacote de experiência que serve só para você, consciência. Não se compare com mais ninguém, somos únicos, exatamente, desculpa aí, a pessoa fez um comentário aqui interessante, somos únicos, cada um tem uma experiência pessoal, particular, né? E veio aqui para crescer e desenvolver alguma área específica dentro de um determinado ambiente. Então, todos os desafios que aparecem para você, dos mais complexos aos mais simples, são adequados àquilo que você já trouxe com você de bagagem para lidar e para superar e para crescer. Então, tudo isso está casado. Agora, nada impede que você use essa sua vontade para fazer isso num grau de qualidade de vida para você e para os seus que você acha adequado, né? Então, você pode buscar isso, mas quanto mais consciente você estiver buscando isso, melhor, né? Porque senão seria simples, né? Ah, não, vamos todo mundo mentalizar que vamos ganhar na loteria. No dia seguinte, a loteria explode, cada um ganha R$1, né? E está tudo resolvido. Não, não está, né? Todo mundo não vai ganhar na loteria. Alguns vão aproveitar, vão aprender com isso, vão ficar bem, e a maioria, inclusive, vai aprender que só ganhar na loteria não resolve se você não souber lidar com aquilo. A maioria perde tudo em pouco tempo. É lamentável isso, mas é a verdade. Se você for ver a estatística, é isso. A loteria não resolve, assim, financeiramente a vida de muito poucos, inclusive porque a maioria detona tudo rapidamente. Por quê? Porque não está preparado, não sabe lidar, não se desenvolveu e não tem condições de lidar com aquilo. Aí você tem aquela... É que nem todas essas questões de exemplos que você estava dando se aplicam aí também, né? Então, e tem a ver com o seu eventual objetivo de vida, né? O autoconhecimento vai te levar a ver, olha, o que você está realmente, o que te dá prazer? Aquilo que te dá prazer em fazer, geralmente é aquilo que tem a ver com o que você está fazendo aqui, seja lá o que for.
né? E isso é ter sucesso na vida, é você estar feliz fazendo algo que te dê o prazer necessário, seja lá nas condições físicas aparentes, que você achar adequada e que esteja bem para você. Então, esse autoconhecimento, essa limpeza da tralha que a gente não é, dos traumas, das crenças, ela é super útil, porque ela te deixa com tranquilidade, equilíbrio, paz, né? E você pode e deve procurar isso por você mesmo, e buscando ou não ajuda, na medida em que uma dificuldade um pouco maior apareça. Mas a tendência é que, com a prática, você acabe se virando sozinho com tudo, porque você vai evoluindo, existem ferramentas que você mesmo aplica, você mesmo vai resolvendo, você vai começando a se compreender melhor. Então, você pode, em determinados graus, buscar ajuda, mas em muitas coisas simples, você também já pode ir tocando por você mesmo, né? Se observando, se analisando, aplicando algumas metodologias que você pode aplicar com você mesmo. Esta questão da observação daquelas coisas que te incomodam, que medo está por baixo disso, que crenças estão tapando aquele medo, né? E vai desenterrando aquelas coisas aos poucos, né? E aí, como você diz, né? Se em algum caso estiver mexendo com isso, precisar de socorro, procura o Henrique, que ele é especialista. Eu não dou esse tipo de suporte, eu estou aqui trazendo conhecimento mais geral, amplo, né, para a pessoa aplicar. Eu não sou, vamos dizer, eu não sou clínico, né, por assim dizer. O Henrique, com a HQI, está mais habilitado para ajudar nessa direção. Mas sempre tem esse recurso, né? A linha de emergência, no caso de socorro. O SOS... SOS Nós Malibu. temos, né, essa opção, né, Mário? Essa sintonia até do nosso trabalho, né? Porque aí se complementam, né? Porque tem o SOS, quem precisar de um socorro aí, precisar de uma questão aí que tiver muito aflorada, né? Precisar de uma ajuda, nós temos a opção do atendimento individual, né? O formato com HQI, que é a ferramenta que nós trabalhamos tudo isso. Agora, a HQI, além dela ser essa ferramenta também que tem essa opção do socorro, né, se estiver precisando de um atendimento ou acompanhamento a longo prazo com a HQI. A HQI ela é uma ferramenta voltada para a pessoa desenvolver cada vez mais essa autossuficiência, né? Então, ela é uma técnica que também a pessoa pode praticar no seu dia a dia e ela mesmo ir resolvendo essas questões, né? Inclusive, até no atendimento individual, quem promove essa mudança de realidade é a própria pessoa. Eu, como terapeuta, eu vou só conduzir e talvez observar alguma coisa que naquele momento ela não conseguiu observar, né? Mas com a habilidade e a prática que ela vai desenvolvendo, ela consegue desenvolver essa autossuficiência e ela mesmo conseguir fazer esse ajuste interno e resolver essas questões, né? Fica até o convite aqui, pessoal, quiser conhecer a HQI, amanhã vai ter um encontro gratuito, online. Na verdade, amanhã vai ter 2 encontros. Eu tinha marcado um às 20 horas, horário de Brasília, só que apareceu algumas pessoas que são de fora do país e queriam participar, só que devido ao fuso horário ia ficar muito tarde para elas lá, não ia conseguir. Então eu fiz um horário, uma outra turma mais cedo, às 15 horas amanhã. Então amanhã vai ter 2 turmas especiais aí, uma às 20 horas e uma às 15 horas, horário de Brasília. Então quem quiser participar, conhecer a HQI, é um encontro gratuito, tá? Não tem pegadinha. Hoje em dia a gente até brinca aqui nos encontros, a pessoa vai vender alguma coisa na live, eu nem participar, o cara vai ficar me enrolando um tempão, depois me vender. Fiquem tranquilos, tá? Eu encontro para você aprender a técnica, a gente bater um papo, te ensinar, você já vai sair de lá praticando, tá? Então, não tem venda, tá? O meu produto para oferecer, se for para vender, o que é o atendimento individual, já está vendido, né? Quem quiser tem o atendimento individual, quem precisar, estiver precisando passar por suporte, e tem o curso que vai iniciar no dia 20, uma nova turma. Aí é um treinamento de 16 horas, onde você aprende a montar uma autoterapia completa com HQI, tá? Então amanhã você vai aprender a técnica, já vai aprender a ferramenta para já sair praticando, eliminar os bloqueios emocionais, discutir caso, raciocínio da HQI, que tipo de trauma está relacionado com tal tipo de situação. Então esse bate-papo é gratuito e online, e amanhã às 20 horas tem quem tiver interesse, quiser participar. Eu deixo sempre o link para inscrição lá na bio do meu Instagram. Quem quiser participar, fica aí o convite, vai ser muito bem-vindo, um prazer receber vocês, tá? Aproveitar então de recadinhos, deixa eu dar um recadinho aqui também, mano.
esse mês vai ter um monte de live. Né? Vai ter um monte de evento. Oi, você ia falar? Não, manda ver. Tá. Sexta-feira tem uma live com a Eliane Xavier. A gente vai estar falando sobre o amor, né, e as expressões, mas não é um amor de relacionamento, pode até se aplicar, né? Mas é o amor ali neutro, essa força aí que move o universo. Então vai ser uma live. É o amor mais fundamental, que também pode abranger o relacionamento, se for um bom relacionamento, né? Se não for nenhum tipo de relacionamento doentio, atua um amor verdadeiro também. A Eliane é física e é budista, né? É uma budista moderna, né? E tem umas visões muito interessantes. A gente já fez algumas lives também em conjunto. Aliás, tanto as nossas, né, as minhas, como as que nós fazemos conosco, além de estar disponíveis aqui no Instagram, mais para trás, às vezes o Instagram é meio ruim para achar live longa, né? Não sei se tem facilidade. Eu me encontro com dificuldade em encontrar. Então, normalmente eu salvo o nosso bate-papo longo no YouTube, como pretendo fazer com esse aqui também. Quem tiver interesse de ver as nossas conversas anteriores, pode olhar lá no YouTube do My Big Toe também. Aliás, Henrique, desculpa, só mencionando, eu acabei no My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo. Em geral, as pessoas conhecem, do físico Tom Campbell, que está aqui atrás. Né? Está à disposição no nosso site, eu entrego para o Brasil inteiro, pessoalmente eu embalo e mando. Quem se interessar é sobre autoconhecimento, sobre compreensão das regras do jogo, para você tentar lidar cada vez mais possível, melhor, por você mesmo, por entender mais como é que as coisas funcionam, para ter uma vida mais suave, mais feliz. E tem o curso também, né, Mário, do Tom? Tem o EAD, nós estamos para fazer mais uma turma, já fizemos, é um curso conjunto meu, com as filmagens que eu fiz, com as traduções, com as legendas, com o material do Tom presencial aqui em São Paulo, mais materiais adicionais meus. A gente deve estar lançando em breve aí mais a terceira turma. Na verdade, é a quarta, contando com a que ele fez aqui pessoalmente. Então, em breve, a gente vai estar lançando também a oportunidade de ver de casa sem ter que se deslocar também. Muito bacana, super recomendo, né? Traz essa abordagem, o livro já é maravilhoso, já traz essa compreensão. E esse treinamento, né, além de você ver ali o Tom, trazer ali essa troca, né, dessa interação dele, tem também o material aí que o Mário disponibiliza e esse suporte maravilhoso que ele dá aí, as reflexões, o material complementar, né, quem já conhece o Mário, né, eu sou suspeito para falar, o pessoal que já acompanha, já conhece, já acompanha, né, então, vê como é que é muito bacana e essa junção agrega demais. Assim como eu acho também, é importante dizer, eu já participei algumas vezes do seu... Obrigado pelo convite, né? A gente já teve a oportunidade de refazer algumas vezes, tanto eu como a minha esposa, né? Tem trabalhado, porque tudo acrescenta, né? E essa perspectiva do HQI de lidar com determinados temas, o formato dela é muito interessante e tem sido muito bacana participar com você aí também agradeço de novo a oportunidade de ter participado aí já, e estar ainda no momento participando de uma que está andando também. Muito obrigado a você, Henrique. Gratidão, sempre um prazer aí, né, ter você conosco. Então, o recadinho é esse, então tem essa live aí no dia 7 com a Eliane Xavier, um encontro super especial aí com ela é maravilhosa, né, tem muita contribuição bacana aí, vem desenvolvendo um trabalho sensacional também, e é um prazer estar aí tendo esse bate-papo com ela também. Nós vamos buscar, né, Mário, depois fazer um novo bate-papo aí, com outro tema aí, o pessoal também que tiver essa interação conosco aí, pode mandar mensagem com temas, né, Mário, que talvez seja de quem tiver sugestão, dúvidas, quiser propor alguma coisa, a gente recebe bem, porque assim, nós estamos ajudando, se for na direção de algo mais pontual ou específico, estamos à disposição também, né? Nós podemos fazer, né, esse bate-papo aí, moldado aí para o pessoal. Dia 14, nós vamos ter a nossa super live, né, Mário? Aí vai ser um encontro aí, né, muito bacana. A 4 pares de mãos. O Instagram tem como uma tela grandona para caber todo mundo aqui.
Vai ser uma super live aí, né? A iniciativa. Nós começamos o bate-papo, aí um lembra de um, outro, cada um fazendo ali o trabalho formiguinha ali, né? Cada um trazendo a sua contribuição aí. Aí no bate-papo, vamos fazer um todo mundo? Aí juntamos uma super live aí com o Dr. Francisco de Biase, né? E aí depois, na nossa super live com o Dr. de Biase, nós falamos, vamos trazer Eliane Xavier também. E aí agora nós vamos fazer aí a nossa super live aí com o Dr. Francisco de Biase, Eliane Xavier, eu falando também sobre HQI, e o Mário também, Mike Bigtor, nós juntando todos esses pontos de vista aqui para a gente falar sobre a consciência. Tentando trazer conteúdo útil para as pessoas, é isso, que ajude as pessoas aí a aprender, a crescer, a evoluir e se desenvolver, ter uma vida melhor, é o único objetivo que vale a pena aí, que vamos aproveitar o melhor possível essa experiência que a gente tem, essa oportunidade fantástica. Exatamente. E no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, eu comecei a refletir que hoje eu não montei ainda o horário. Eu vou lançar a divulgação ainda no meu Instagram, depois quem estiver me seguindo lá acompanhar. Vou fazer uma live sobre a criança interior ferida, né? Então, Dia das Crianças, nós não podemos deixar de falar dessa criança interior ferida. Que está dentro de todos nós. Que está dentro de todos nós, que influencia nas nossas escolhas, na nossa capacidade de escolher, de colapsar as probabilidades, as possibilidades. Então, assim, é um tema indispensável aí para quem está no caminho de autocura, buscando esse autoconhecimento, essa autodescoberta. Então, eu vou fazer essa live especial no Dia das Crianças, eu vou olhar na agenda ainda o horário e divulgo, então, o horário. Então, resumindo, sexta-feira com Eliane Xavier, live sobre as expressões do amor. Amanhã, conversando sobre HQI, encontro em plataforma fechada, não vai ser live, tá, pessoal? Então, quem quiser participar, precisa fazer inscrição. Encontro gratuito em online. Dia 12, a live, então, vou só ajustar o horário e divulgo no Instagram, sobre a criança interior. Dia 13, dia 13 a nossa turma já está em andamento. Dia 20 de outubro, inicio uma nova turma do curso de HQI, tá? E no dia 14, a nossa super live aí com Eliane Xavier, Dr. Francisco de Biase, eu e Mário. Nós vamos falar sobre consciência. Então, resumindo aí a agenda do mês, tem algum recadinho, Mário? Algum evento? Não, é só isso. Agradecer a todos e agradecer a você, em especial, por mais um bate-papo gostoso aí. Espero que tenha sido útil para ajudar a esclarecer as pessoas alguma coisa, que possam ter levado algo aí de útil para praticar aí um pouco, para compreender melhor a realidade. Muito obrigado mais uma vez, Henrique. É sempre um prazer falar com você. Gratidão. Gratidão mais uma vez, Mário, a todos aí que nos prestigiaram, seja aí na gravação, seja ao vivo. Gratidão a todos aí pelo carinho. E Mário, né? Gratidão sempre aí por estar contribuindo aí. É sempre um prazer estar com você aqui. Gratidão e até a próxima, pessoal. Até, um abraço, Henrique. Até mais.